Segundo a Conab, o Centro-Oeste vai ter uma produção de 56 milhões de toneladas de milho, superando os números da safra passada. De acordo com o 7º levantamento da Conab, a safra de milho deve atingir mais de 100 milhões de toneladas. Goiás ficou responsável por 0,7% da produção total, com um acréscimo de 1,1% da área cultivada com cereal. Mesmo com o ano atípico para o setor, não houve muitas alterações no andamento das lavouras. Osvino Sandra é produtor em Jataí. Ele relata que sua lavoura de 5.000 hectares está em bom desenvolvimento. O milho está na fase de enchimento de grãos e as chuvas na região têm contribuído. Então, para nós está sendo um ano normal, né? Tem corrido bem. O plantio que atrasou um pouquinho na época, por causa que o soja atrasou, então o milho também. Mas assim, sobre o clima, as chuvas, até agora tem sido normal. Toda hora dá uma chuvinha e passa, a gente fica com medo que pare uma hora dessas, mas até esse momento está sendo normal as chuvas. Mas, diferente de Osvino, o consultor Alessandro Faustino relatou algumas áreas onde ele atende que tiveram prejuízos com a falta de chuva e também dificuldades com o controle de pragas. O que nós temos observado agora nessa safrinha foi um ataque menor de lagartas em relação ao ano passado. Infelizmente, as tecnologias que nós temos no mercado hoje, algumas estão perdendo eficiência. Tá? Então nós tivemos tecnologia que não segurou nada de lagarta desde o começo, porém a pressão esse ano foi baixa, né? Então a gente teve uma pressão mais baixa, tranquilo para trabalhar em relação a lagartas, né? E teve uma tecnologia aí que nós estamos trabalhando, uma tecnologia nova que foi lançada aí, que essa a gente não teve problema, não precisou aplicar para lagartas, né? Agora o problema maior que eu observei esse ano foi em relação a percevejo marrom. O percevejo marrom, muitas vezes o produtor chega no final do ciclo, a soja está mudando de cor, ou a soja mudou, está lorando, que a gente fala, né? E o produtor acaba olhando e fala, não vou aplicar porque não dá dano nenhum mais na soja, né? E realmente o percevejo, depois que a soja madurou, o percevejo não dá dano nenhum, mas ele fica ali multiplicando. E o problema é que a gente observou que algumas áreas nós tivemos problema de até 40% de ataque de percevejo marrom no milho, né? O pulgão esse ano tivemos problema mais no início, né? No início do plantio, no início, os primeiros milhos plantados, que já estão no pré-pendão, que tiveram no pré-pendão, esses milhos foi o que a gente teve mais problema com pulgão. Depois passou e esses últimos milho plantados a gente não está tendo problema. Na maioria das áreas, o milho plantado no cedo ficou dentro do esperado, porém algumas áreas ficou sem chover. Nós tivemos áreas que teve 20 dias aí sem chuva, sem nada. Deu uma chuvinha pequena antes dos 20 dias, deu uma chuva aí de 10 milímetros e depois ficamos 20 dias sem cair nenhuma gota e sexta-feira agora que choveu 30 milímetros nessa área. Então sentiu bastante. Eu tive áreas que mesmo o milho plantado no cedo sentiu em relação à chuva não cair nessa área. Para o produtor, a pressão de doenças está baixa, devido ao manejo minucioso, mas uma das únicas pragas que não é possível realizar um manejo de controle é o java-porco, que já trouxe prejuízos para Osvino. Cada ano tem ataque maior de porco, aqui tem queixada, tem javali, java-porco. Então os ataques são dioturnamente, porque eles atacam mais na parte da noite, de madrugada, então é difícil a gente ver eles, só ver os estragos que eles atacam na lavoura, né? Mas fazer o que? Não dá para a gente se defender, tem que conviver com eles. Em meio a este cenário de pragas, Alessandro observa alguns pontos que o produtor precisa ficar atento. Doenças, né? Essa é a observação que o produtor tem que continuar olhando, ver se o pulgão vai aumentar, a gente está olhando isso. Se não aumentar, manter do jeito que está vindo aí. E lavoura de milho, safrinha, é chuva, né? Se não chover, não adianta. Mas essas são as observações que eu coloco hoje. Porque esse ano, nas nossas áreas também, nós observamos que nem a cigarrinha, que foi um problema para o passado aí, nós não tivemos tanto problema de cigarrinha. Cigarrinha para nós esse ano foi
baixo, bem baixo mesmo a pressão, né? Então, cuidar daqui para frente agora é só continuar observando as doenças, não deixar de aplicar se começar a pintar alguma doença depois que o milho começa a formar o grão, não deixar de aplicar, porque tem pessoas tem produtor que fala assim, não vou aplicar porque eu acho que não vai chover. Aplique, porque se der uma chuvinha, a doença pode te tirar aí até 20% da sua produção. Em relação à quarentena, o agricultor também tomou algumas medidas necessárias para cuidar da equipe. Uma preocupação que veio para nós também do agronegócio, como é na cidade, é no interior também, nas fazendas. Aí a gente tem um cuidado muito grande, o distanciamento entre os funcionários, mas como o agro não pode parar, os manejos continuam, mas com uma certa cautela também. A gente já dispensou algum funcionário que se torna mais dispensável, né? Que nessa época não precisa de todo, a gente dispensou para evitar também a aglomeração na fazenda. Então a gente tem muito cuidado também. A safra de milho ainda não acabou, mas os Vinos se antecipa na compra de calcário para realizar a correção de solo, um exemplo de que o produtor brasileiro não para. A gente sempre vai já prevenindo para a próxima safra, ou as próximas para frente também, né? Então a gente já vem fazendo um depósito de calcário aqui, no momento que colheu o milho, a gente já vai jogando, fazendo a correção, e a fertilidade do solo é muito importante, tem que manter sempre de acordo.